excelente sexta-feira para você que nos acompanha. Começa agora mais uma edição do RB News. O presidente Jair Bolsonaro vetou integralmente o projeto de lei que muda a denominação do Dia do Índio para o Dia dos Povos Indígenas. O veto foi publicado na edição do Diário Oficial da União. A proposta foi aprovada pelo Senado no dia 4 de maio deste ano. O texto institui o Dia dos Povos Indígenas a ser comemorado anualmente no dia 19 de abril. O projeto de lei revoga o Decreto de Lei número 5.540 de 1943, que estabelecia a mesma data como Dia do Índio. De acordo com o presidente Bolsonaro, abre aspas, não há interesse público na alteração apresentada na proposta legislativa, uma vez que o poder constituinte originário adotou a expressão dos índios, tratando-se de termo consagrado no ordenamento e na cultura pátrias, não havendo fundamentos robustos para sua revisão, fecha aspas. O mandatário tem sido criticado por suas decisões em relação aos povos indígenas. Ele recebeu algumas reações negativas ao ressaltar que é contrário à demarcação de novas terras indígenas, além de ter defendido a liberação do garimpo nas áreas demarcadas. Neste ano, ele tem tentado se aproximar mais dos povos originários. Em março, foi agraciado pelo ministro da Justiça, Anderson Torres, com a Medalha do Mérito Indigenista, condecoração concedida a pessoas que se destacam pelos trabalhos de proteção e promoção dos povos indígenas brasileiros, além de, recentemente, ter se encontrado com autoridades do governo e autoridades indígenas e fazer declarações de que todos somos iguais, defendendo a liberdade e o tratamento igualitário a todos os povos. A Comissão de Direitos Humanos do Senado se reuniu com senadores e autoridades em Roraima para apurar o caso de supostas violências e abusos contra os povos Yanomamis. O objetivo será entender o posicionamento do Legislativo sobre as denúncias apresentadas. Foram apresentadas questões regionais que precisarão ser levadas em conta no relatório final da comissão, em um levantamento das denúncias para haver apuração e, assim, promover medidas de proteção e monitoramento para os povos ameaçados. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Humberto Costa, ressaltou que as autoridades estão bem assustadas com as denúncias apresentadas e, desde então, estão na intenção de juntos entenderem detalhes do que ocorreu. Nós ficamos muito impressionados com o conteúdo dessas denúncias e na reunião seguinte nós aprovamos uma diligência, uma vinda da Comissão de Direitos Humanos do Senado, a Roraima, no sentido que a gente pudesse ouvir aqui e apurar o que de fato é real, não é real. O deputado estadual, Gabriel Picanso, apresentou aos responsáveis que há problemas de falta de comida para as comunidades presentes na região. Os indígenas Yanomami são os mais pobres do mundo, estão na terra mais rica do mundo. Eu tive agora, Baixo Rio Branco, 15 comunidades ribeirinhas. Eles estão espalhados lá pedindo ajuda, pedindo comida, como vem para a rua aqui. Os responsáveis, que é o governo federal, senador, não tomo conta dele. Já a presidente da Comissão de Políticas Indígenas, Lenir Rodrigues, rebateu o deputado, afirmando que os Yanomamis não passam fome e que os problemas presentes na comunidade se agravaram após a invasão na região. Estive no DMI, por exemplo, reunidos com várias lideranças em 2003, 2004, 2011, 2012, 2013 e nessa época todos estavam gordos e satisfeitos com sua alimentação saudável e sem invasores nesse período. Então, essa história de dizer que passam fome, que precisam de trabalho, isso é uma inverdade. Se não tivessem invasores, eles estavam vivendo muito bem. A deputada federal e coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, Joênia Uapichana, afirmou que, mesmo após a reunião, o trabalho árduo para acabar com os casos de violência e trazer respostas à comunidade indígena não vão parar. Termina aqui esse trabalho nesses 2 dias, né? Eu creio que é super válido, né, que a gente encontre
alguns encaminhamentos que possam ajudar nessa situação da violência, e nós também, a ideia também é fortalecer os órgãos que têm um dever institucional de dar resposta para a sociedade brasileira. Após a reunião, houve protestos de garimpeiros e a Assembleia Legislativa de Roraima recebeu os mineradores, que levaram algumas cobranças às autoridades e a solicitação da legalização do garimpo na região. Com a inflação impactando fortemente o bolso do brasileiro, a alternativa é mudar os hábitos. Um levantamento da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, elaborado pela Euroconsumers, mostrou que mais de 90% dos brasileiros mudaram os hábitos de consumo por conta da inflação no país, que chegou a 12,13% no acumulado de 12 meses em abril deste ano. O estudo aponta que as principais mudanças feitas estão relacionadas ao uso de energia, água, mobilidade e alimentação. Mais de 40% dos entrevistados declararam que têm dificuldades em pagar as contas de luz e de água. Por isso, 70% das pessoas passaram a desligar os aparelhos eletrodomésticos e usá-los com menos frequência para economizar energia. 41% passaram a fazer racionamento de água com menos banhos ou mais curtos para diminuir os custos. Em relação à mobilidade, a pesquisa mostra que 44,5% dos brasileiros estão evitando o uso de carro por causa do aumento do preço do combustível. Cerca de 33% deles afirmaram que passaram a usar bicicleta como alternativa ou mesmo transporte público para evitar gastos com o deslocamento. O consumo de alimentos foi outra parte importante impactada pela alta dos preços. Quase metade dos entrevistados afirmou que diminuiu o consumo de carne bovina, frango, peixe para reduzir os custos. E 65% compram marcas mais baratas. E depois do intervalo, você vai conferir detalhes da vida da Rainha Elizabeth II. O RB News vai para um rápido intervalo. Até já!